Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês essa rosa que eu fiz com a técnica One Stroke. Eu usei pincel quadrado e color block. A lista de todos os produtos usados eu vou deixar lá no blog para vocês, vou deixar o link aqui. E eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu vou começar usando o color block. Eu borrifei água nele para ele ficar um pouco mais molhadinho mesmo, mais líquido, né, a tinta. E eu vou passar o pincel quadrado, esse é o tamanho 18, eu tenho na lojinha. Eu passo para lá e para cá pegando a tinta na sequência já que eu quero. E aí depois eu dou uma passadinha aqui do lado, na parte escura, que eu quero que uma ponta do pincel fique mais clarinha e a outra ponta fique mais escura. E aí eu dou uma passada para alisar melhor. Com o pincel meio de lado, eu posiciono de forma que o escuro fique para baixo e o claro fique para fora, né, para cima. E aí eu vou mexendo o pincel, dando uma reboladinha nele, para ele poder ficar mais mesclada a tinta. E aí eu vou fazendo as pétalas nessa sequência, como se fosse em volta, como se eu estivesse fazendo um círculo em volta do meu braço, deixando a parte interna sem nada, porque eu vou colocar as outras camadas aí depois. Então eu vou fazendo essa sequência, pode fazer 3, 4, 5, 6 pétalas, quantas vocês quiserem. Eu gosto sempre de fazer com 5, porque eu acho que o tamanho fica mais legal. Agora que eu já tô aqui com a parte externa da rosa pronta, enquanto seca a tinta, eu vou dar novamente uma carga no meu pincel. Então eu borrifei de novo a água no color block, tô passando o pincel na mesma sequência, pego um pouquinho da tinta escura também, e aí eu vou repetir o primeiro passo novamente, só que dessa vez eu faço com um pouco menos de pétalas. Bom, agora eu posicionei o pincel para fazer as pétalas internas. Aqui eu vou fazer 4 pétalas, lembrando que a cor mais clara é sempre para cima, né, no caso sempre para fora, e a cor escura é sempre para dentro, para dar essa dimensão, essa profundidade da rosa. Enquanto seca novamente, eu vou pegar de novo o meu color block, vou dar uma outra carga de novo. Sempre vai fazendo nessa sequência, faz uma camada, recarrega o pincel, se precisar borrifa a água, porque a tinta vai ressecando e o interessante é a tinta tá lisinha, deslizando bem o pincel. Pega a cor clara, pega a cor escura na mesma sequência e volta. Se já estiver seco, já pode começar a fazer a próxima camada. Aqui eu vou começar fazendo o miolo, que é a parte mais interna da rosa, para depois complementar com as pétalas em volta desse miolo. Então eu fiz uma volta um pouquinho, levando o pincel um pouquinho lá para cima. Agora onde eu comecei aquela primeira volta, eu inicio outra, só que eu faço virando para baixo. Na realidade o pincel fica sempre reto e eu só faço a posição do movimento para baixo. Aqui eu faço como se fosse uma orelhinha, então eu dou uma puxadinha para um lado e do outro lado eu faço da mesma forma, encosto e dou uma viradinha nele para o outro lado. Agora eu vou complementar, onde tiver espaço eu faço outras pétalas também. E aí eu passo o pincel um pouquinho mais em pé, de forma que eu passe praticamente só a lateralzinha dele. E eu vou fazendo isso em todos os espaços que eu ver, onde eu achar que ficou muito vazio, que tá faltando uma pétala ali. Eu vou complementando, sempre com o pincel em pé. Se acabar a tinta eu posso colocar um pouquinho mais, vou retocando. Vou fazendo de acordo com... para que a rosa fique um pouco mais realista. Eu reabasteço o pincel quando eu vejo que está muito seco, para continuar fazendo o trabalho de deixar a flor mais realista possível. É lógico que, como é uma pintura facial, a gente não tem muito tempo para isso, a tinta seca muito rápido. Então, são técnicas que a gente usa dentro das possibilidades. Agora, com o color block verde, são várias tonalidades de verde, eu peguei a cor mais clara e a mais escura. Estou usando um pincel chato, tamanho 12, tem lá na lojinha também. E aí eu vou passando para lá e para cá da mesma forma que eu fiz na rosa. Eu pego uma cor clara e uma cor escura para a gente conseguir fazer a mescla.
Então aqui eu posiciono meu pincel meio de lado com a cor escura para fora e a cor clara para dentro. E aí eu vou dando mexidinhas nele, de forma que eu vou mesclando uma tinta na outra, e aí quando chega na pontinha eu viro o pincel para funilar. Vou fazendo isso em todas as folhas, então eu dou uma mexidinha, mesclou, virei a pontinha, já fica pronta a minha folha. Eu vou fazendo as folhas em toda a extensão da rosa, faço alguns detalhes e pronto. Agora com o pincel redondo, esse daqui é o da Keramik, tamanho 6, eu vou deixar a referência para vocês lá no blog. Eu coloquei tinta branca e depois eu coloquei só na pontinha uma outra tinta de outra cor, que é importada também. E aí eu vou fazendo essas pétalas como se fossem umas florzinhas saindo de dentro da rosa, só para dar uma enfeitada mais no design mesmo. Bom, aqui não deu para vocês verem, mas eu tô fazendo arabesco ali atrás com umas gotinhas. Vou fazer aqui embaixo também, e ali em cima eu fiz da mesma forma. Eu tenho um vídeo que fala sobre gotas e arabescos. Vou deixar o link aqui para vocês também, para vocês verem a forma correta de fazer, quanto de tinta que você coloca, qual o melhor pincel para isso. Bom, vou aproveitar que eu já tô com esse pincel, já vou fazer umas gotinhas, umas estrelinhas, pontinhos de luz, para dar uma preenchida no design. Bom, aqui já ficou pronto, já fiz bastante pontinhos de luz e estrelinhas, bolinhas, enfeitei bastante. E aí eu vou pegar o restinho que sobrou do pincel, o restinho de tinta branca, e vou passar em volta das pétalas para dar uma evidenciada melhor, para dar um contraste maior entre cada pétala. Então eu faço o contorno de todas as pétalas de rosa, vou com a mão bem leve e depois eu finalizo fazendo também as folhas. Bom, agora que tá pronto, eu vou finalizar com glitter em pó, esse do potinho puff, não precisa jogar muito que já dá um toque super especial. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique aqui em gostei e não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijo!